Graças a Deus, essa noite maravilhosa, estamos reunidos aqui para louvar e agradecer ao nosso Senhor. Gostaria de parabenizar todos os papais aqui presentes, que o Senhor continue lhes abençoando, lhes dando graça e sabedoria. Sejam seus filhos da idade que for, saibam que vocês sempre serão exemplo e sempre serão um ponto de referência para os filhos de vocês. Que o Senhor realmente venha guiá-los nessa rica oportunidade, que é termos, na verdade, do Senhor uma herança, uma bênção, que são os nossos filhos. Que o Senhor realmente venha engrandecer o nome dele através da vida de vocês, tá? Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Atos, capítulo 3, versículo 1. Atos, capítulo 3, versículo 1. Nós vamos estar fazendo a leitura do versículo 1 até o versículo 10 e posteriormente o versículo 16. Atos, capítulo 3, versículo 1 ao 10 até o versículo 16. Os irmãos encontraram, amém? Quem não encontrou já está aqui à minha direita. Pode fazer está acompanhando aqui pelo telão. Diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João, olhando bem para ele, Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo do Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Agora, versículo 16. Pela fé no nome de Jesus, o nome o curou. Este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. Somente até aqui, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez. Pai eterno, somos gratos, Senhor, mais uma vez por estarmos aqui diante do Senhor. Pedimos que o Senhor continue, meu Pai, na liberdade que o Senhor sempre teve, meu Pai, de falar aos nossos corações, de nos exortar, de nos alegrar e fazer aquilo que está conforme a Tua vontade. Senhor, repreende, eu peço toda heresia, toda mentira, tudo que possa vir de mim, e venha colocar, meu Senhor, as Tuas palavras em meus lábios, que essa palavra ela venha adentrar o coração de cada um aqui, e venha fazer aquilo que a Tua vontade, meu Pai, designa ela, meu Senhor. Tenha liberdade, fala conosco nessa noite, é o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém, meu Pai. Vamos podem se sentar. Deus abençoe pela reverência da palavra do Senhor. Bom, meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler aqui é um texto que eu creio que é bem conhecido, e um texto extremamente interessante. Aliás, qual texto da Bíblia que não é interessante, em todos eles nós tiramos vários ensinamentos para nós. É claro que cada um deles, Deus tem um propósito específico por colocar ele na Bíblia, mas ainda assim a gente consegue extrair muita coisa além daquele foco principal que Deus colocou ali para realmente nós crescermos e nos desenvolvermos através dele. Bom, nesse texto aqui nós vemos que existe aqui uma pessoa que ela depende das outras pessoas para poder viver. Ela depende das outras pessoas para simplesmente se locomover, e
ir até o templo. Nesse período aqui existia o templo ali em Jerusalém, onde as pessoas iam adorar o Senhor, faziam seus sacrifícios, entregavam ali seus dízimos, suas ofertas. E em meio a esse período, um aleijado, não é falado o nome dele aqui, ele recebe um auxílio para ir até o templo e chegar ali e pedir esmola às pessoas. E em meio a isso, a ele estar indo até aquele local, na dependência de outras pessoas, para poder conquistar aquilo que ele precisa, ou também o que ele quer, né? Nós não sabemos qual era o motivo que ele estava ali procurando esmola, se era realmente só para poder se sustentar, se era para poder conseguir alguma coisa a mais, e eu creio que isso daí também não vem ao caso. Mas nós vamos ver essa pessoa que depende do auxílio das outras pessoas, e nós vamos ver aqui dois homens, que esses homens, eles declaram que eles não têm fortuna, eles não têm ouro, eles não têm prata. Aquele homem que estava ali pedindo esmola, procurando, ele queria dinheiro, ele queria provavelmente saciar a fome dele, ele queria provavelmente ter dinheiro para comprar uma roupa, alguma coisa do tipo, era para as necessidades dele. E aqueles dois homens que ele aborda ali, Pedro e João, eles viram para ele e falaram: olha só, olha bem para a gente, nós não temos ouro e nem temos prata, mas o que nós temos nós vamos te dar. E isso chama atenção porque às vezes nós não temos realmente a fortuna que esse mundo aqui às vezes espera de nós. Nós não temos a fortuna que às vezes as outras pessoas acreditam que nós temos e esperam que nós tenhamos para poder vir atrás de nós. Esses dois homens também não tinham essa fortuna, mas eles tinham algo extremamente precioso. E essa preciosidade, eu creio que nem mesmo esse aleijado, ele esperava que eles tivessem. E eles apresentaram isso para esse homem. Nessa passagem aqui, eu acho que nós podemos extrair um ensinamento simples, mas extremamente importante para as nossas vidas. Nós não podemos dar a ninguém aquilo que nós não temos. Isso é um fato. Eu tenho duas filhas. A minha menina mais velha é decorrência de desenho, filme, por aí vai. Ela é apaixonada por unicórnio. Se ela me pedir um unicórnio, por mais que eu queira dar um unicórnio para ela, eu não vou dar. Eu não tenho unicórnio. Eu vou correr atrás. Não tenho. Eu não consigo dar um unicórnio para ela. Por mais que às vezes eu possa querer dar para minha esposa, por exemplo, um Porsche, quem me conhece sabe que eu não tenho condição de dar. E mesmo se eu tivesse, eu ia dar. Ela sabe por quê. Ela sabe que eu sou chato com algumas coisas e algumas coisas eu acho desnecessário. Mas não que eu seja mesquinho com a minha família, mas algumas coisas são desnecessárias, meus irmãos. Bom, da mesma forma que uma mulher, na atualidade, né, se ela se casa com uma outra mulher, ela não pode dar a sua semente para que essa outra mulher com que ela se casou, ela gere um filho através dela. Não pode, ela não é um homem. Isso daí é algo que só um homem pode fazer. Existem coisas, meus irmãos, que estão fora do nosso alcance, inclusive até mesmo financeiro. Então, nem tudo que um filho pede para a gente tem condição de dar. Nem tudo que o nosso familiar pede, a gente tem condição de dar. E em alguns momentos, mesmo que tenha condição de dar, não seria muito interessante a gente dar isso, né? Bom, mas em meio a isso, o que eu queria dizer? Que o mundo, ele espera de nós alguma coisa, de nós cristãos. O mundo, ele tem expectativa de nós. Assim como esse homem que estava sentado ali diante do templo, viu Pedro e João passando e pede uma esmola, pede uma caridade,
muitas das vezes nós vamos ver o mundo aí olhando para a gente, esperando que nós venhamos dar alguma coisa para ele. E quando nós abrimos a boca como, ele tem alguma coisa para mim, eles vão ficar esperando que saia alguma coisa da gente. Bom, mas apesar que eu acho que o foco principal para essa passagem seria isso, eu gostaria de aproveitar o Dia dos Pais, né, e falar um pouco a respeito de gerações. Assim como o mundo, ele fica olhando para os cristãos, esperando que os cristãos deem alguma coisa para ele, e nós temos que dar. Aí eu volto a falar, nós não podemos dar nada porque nós não temos. Então isso já vem uma questão importante para nós começarmos a pensar o que nós temos para oferecer para o mundo. Vem uma questão importante, o que as gerações têm para oferecer uma para a outra. E quando eu falo a respeito de gerações, são as gerações mais velhas a oferecer para as gerações mais novas. Nós devemos entender que as gerações, a cada ano que passa, a cada geração que se passa, elas olham para a geração anterior e esperam algo delas. Isso é natural. Eu, como filho, eu sempre olhei para o meu pai e esperei algo dele. Seja financeiro, né? Qual filho que tem um interesse assim de pai vai lá, compra uma bala, alguma coisa assim? Seja moral, seja intelectual, seja como for. As gerações, elas sempre estão de olho nos ensinamentos e no que as outras gerações têm para passar para elas. Aí nós vamos pegar, assim como esse homem aqui sentado diante do templo ali, né, olhando para esses dois homens, esperando receber alguma coisa. E quando a gente vê que existe essa questão de uma geração olhar para a outra esperando alguma coisa, nós devemos entender que existe diferença entre as gerações. A geração que foi retirada do Egito foi diferente da geração que entrou na terra de Canaã. E uma aprendeu com a outra. A geração que entrou na terra de Canaã foi diferente daquela geração que veio dos reis de Israel e simplesmente se afastaram de Deus. E por aí vai. As gerações, elas são diferentes. E eu acho interessante porque, se a gente for pegar as gerações de agora, essas gerações mais novas, elas vão olhar para a geração mais velha e vai olhar para ela mesma e vai falar: puxa, peraí, se nós pararmos para olhar, a geração mais nova hoje, ela tem mais riqueza, ela tem uma condição financeira melhor. Eu ouço da época que meus avós saíram do interior, ou meu outro avô, ele trabalhava em siderúrgica e por aí vai. A condição de vida dá a entender que melhorou. Ouço das lutas que os meus pais passaram durante a juventude, as conquistas com relação ao emprego, por aí vai. Quando eles estudavam, as condições melhoraram. As gerações novas, elas olham para as antigas e falam: poxa, nós somos uma geração, de certa forma, mais bem abastada, que tem uma vida melhor. Da mesma forma, eles olham e falam: nós somos uma geração que tem mais estilo, que se veste melhor, que tem mais beleza. Que eu vou te falar, né? Foi uma geração que gosta de um espelho, de uma maquiagem. É uma geração que tem mais conhecimento, que tem mais tecnologia, é uma geração mais estudada. Então olhem só para vocês verem, né? É uma geração que parece que conquistou mais, que tão novos tem tanta coisa. Mas aí a gente pega as gerações antigas, e as gerações antigas olham para a geração nova, olha para ela, olha para a nova, olha para ela e fala: poxa, essa geração ela tem mais irresponsabilidade, ela tem mais irreverência, ela tem mais falta de respeito, ela é um pouco mais mal educada, às vezes falta consideração pelo próximo, amor ao próximo.
E eu não falo simplesmente dessa geração agora, eu falo na verdade que é geração olhando para geração. Parece que as coisas elas vão se perdendo. Ao mesmo tempo que as coisas vão evoluindo, muita coisa vai se perdendo. E isso daí é algo que na verdade a gente tem que começar a pensar bastante. Por quê? Nós que somos parte de uma geração mais velha, eu falo isso porque eu sou pai, eu tenho essa questão de que eu tenho que passar para os meus filhos o que eu tenho, certo? Nós temos uma responsabilidade extremamente grande. E quando eu falo aqui, quando no início eu falei que eu parabenizava os pais e desejava que o Senhor venha fortalecê-los, dar-lhes graça para que eles possam realmente fazer aquilo que é da vontade de Deus, isso é legítimo. Por quê? Existe hoje uma propaganda extremamente grande contra os pais, não contra os pais, contra a família no geral. Mas eu falo contra os pais hoje porque tem o dia dos pais, né? A sociedade, o mundo criou esse dia, que na verdade o dia dos pais tem que ser todos os dias. Todos os dias nós temos que levantar as mãos para o céu e agradecer a Deus pelos pais que nós temos. Mas ainda assim, foi criado isso da mesma forma que foi criado esse dia especial para poder, esse dia nós vamos comemorar tal. Também tem sido criado movimentos que têm tentado destruir a imagem do pai. Movimentos que, principalmente, se você for branco, se for hétero, cis, o modelo, né, o modelo patriarcal do homem branco, hétero, cis e europeu. Se você falar isso aí, as pessoas de hoje elas vão arrancar o couro cabeludo. Elas vão gritar: não, isso daí não existe, isso daí está ultrapassado, isso daí é opressor. Quando na verdade a Bíblia vem nos direcionar que essas pessoas elas são na verdade aquelas que são designadas para dar a vida para que a família ela continue sendo operante, para que a família ela continue de pé. Existe um movimento extremamente grande tentando destruir a imagem do pai, ao ponto de que colocam mulheres como pais. E de forma alguma eu quero desprezar o trabalho das mulheres, principalmente aquelas que tiveram um trabalho, um esforço extremamente grande para criar seus filhos sozinhas. Para essas nós temos que tirar do chapéu, mas nós devemos entender que cada um tem o seu papel descrito e feito por Deus. Aí a gente vai pegar aí que esse mundo ele tem tentado destruir de todas as formas aquilo que realmente Deus tem feito. E é uma guerra que realmente eles têm feito contra as famílias. E infelizmente nós vamos ver que tem dado certas vezes até mesmo na igreja, onde ensinamentos que não deveriam ter entrado nas igrejas, onde os pais eles têm deixado de realmente trazer ensinamentos que são bíblicos para os seus filhos, em decorrência de ensinamentos de psicólogos que têm falado que não, você não pode fazer isso com seu filho, senão ele vai ficar o resto da vida traumatizado. Mas ele não lembra que o pai dele o tratou assim, e quando eu falo assim, seria com relação à correção, ou com relação ao ensinamento, como que ele tem que se portar diante da sociedade, o que ele tem que ser, ou ela tem que ser. E essa pessoa ela não está traumatizada, muito pelo contrário. Quando ouve falar, ela fala do próprio pai, ou da própria mãe, ela fala com alegria, com honra, não. Lutou até o final para poder me criar. Foi uma bênção, eu amo. Mas esse ensinamento que ele recebeu de uma geração anterior, ele tem tido dificuldade para passar para frente. E isso daí é algo extremamente questionável nos nossos dias. Em decorrência do que o mundo tem ensinado para nós, e nós devemos tratar as gerações atuais, nós vemos que, você deve tratar a geração atual como alguém que é frágil, como alguém que depende de você. E de fato, uma criança é frágil e depende da proteção do adulto, mas ao mesmo tempo ela é uma pessoa que está em crescimento e ela precisa se desenvolver, ela precisa entender que daqui a pouco ela precisa de caminhar com as próprias pernas, e ao caminhar com as próprias pernas ela vai se deparar com um mundo que vai afrontar ela.
só que ela sempre foi protegida, ela não sabe como lutar contra esse mundo. Nós vemos que hoje existem pais que infelizmente eles vão deixar a oportunidade de seus filhos se desenvolverem e crescerem para que eles possam simplesmente mantê-los dentro de uma bolha. Aí eu não falo em questão de proteger seus filhos, meus irmãos, muito pelo contrário, proteja seus filhos sim, mas eu falo em questão de ensinamentos. Tem psicólogos que falam, que não, você não pode bater no seu filho, porque se você bate nele, você vai estar traumatizando ele, você vai fazer com que ele se rebele contra você, você vai fazer com que ele se torne uma pessoa má. Eu me lembro de poucas vezes que apanhei, graças a Deus, poucas vezes mesmo. Às vezes é porque, sei lá, foi traumatizante, aí saiu da memória. Mas uma pessoa que eu me lembro realmente que eu apanhei e que eu estava fazendo o que eu não devia, falta de respeito com o alimento, e quando eu assustei, meu pai estava atrás de mim. Foi só uma. E com isso eu aprendi a respeitar o alimento. Eu aprendi. E hoje às vezes a gente vê as pessoas não têm respeito por nada. Inclusive não tem respeito pelos mais velhos, pela geração atual. Nós vamos ver hoje jovens, crianças, que na verdade elas, muitas das vezes, elas vão agir como se o mundo fosse voltado para elas. Elas fossem o centro de tudo. Elas querem ser mimadas, elas querem que seja tudo no tempo delas, da forma delas. Elas querem que você faça tudo para elas e elas não querem fazer nada para você. Aí eu pergunto, o que nós temos feito para que no futuro seja diferente? Esse homem que eu falei aqui agora, ele estava querendo esmola. Era errado os apóstolos darem esmola para ele? De forma alguma. Era algo necessário para a sobrevivência dele, mas era algo que eles não tinham. E aí chama atenção, hoje eu trabalho em escola, e chama atenção algo que a gente estava debatendo entre os professores lá. Uma professora falou que eles entraram no assunto a respeito de pai, e quando eles entraram nesse assunto, alguns adolescentes lá da turma lá começaram a chorar, se entristeceram e tal. Por quê? Porque eles não têm um relacionamento com seu pai, eles tinham um pai ausente. Aí vem uma questão extremamente importante, como eu falei, nós não podemos dar nada do que nós temos. A maioria desses pais, eles se ausentavam de casa para poder procurar o sustento da família, Só que aí vem questões importantes, que nós pais devemos tomar muito cuidado. Porque o fato de nós nos ausentarmos para poder trazer o sustento para casa, e essa é a nossa obrigação, esse é o nosso dever, que inclusive é o que Deus estabeleceu, que nós somos os provedores da casa, nós devemos entender que a nossa figura é importante também dentro da casa. O homem é uma figura importante dentro da casa. Na ausência do homem dentro de casa, o que geralmente acontece? Acontece que aparecem crianças que elas são carentes de um pai, rebeldes contra toda instituição que seja referente à autoridade. Essas crianças, elas tendem a ser revoltadas com autoridades, elas não conseguem respeitar a autoridade, e elas geralmente não vão respeitar a mãe. Geralmente tem suas regras que fogem da exceção, suas exceções que fogem da regra, Mas nós devemos entender que Deus nos deu um papel extremamente importante em nossos lares, que é justamente passar para as gerações aquilo de bom que nós tivemos. E quando eu falo isso, eu não falo que nós não devemos nos esforçar em garantir os estudos dos nossos filhos, garantir que eles tenham boas roupas, garantir que eles tenham um bom alimento, não, de forma alguma. Isso faz parte do nosso papel como provedor.
Mas eu falo que diante disso nós não devemos esquecer do principal, que é realmente a moral, a ética, a doutrina e, acima de tudo, o conhecimento de Deus. Muitas das vezes nós vamos ver que dentro das igrejas muitos filhos têm se desviado. Por quê? Porque eles não têm um relacionamento verdadeiro com seus pais. E nisso daí é claro que eu tenho que puxar a orelha de nós aqui como sacerdotes, como servos de Deus também. Por quê? Fazemos parte disso, tanto no ensinar as famílias, quanto também para aquelas crianças e jovens que chegam, nós auxiliarmos as famílias nisso. Mas ainda assim eu tenho que falar isso, que a importância de que um pai ele realmente passe para o seu filho o conhecimento que ele tem das gerações passadas em respeito à moral, à ética, a respeito à convivência, como também ao conhecimento de Deus, a um relacionamento verdadeiro e digno com Deus. E aí a gente vai ver algo interessante. Domingo passado, o pastor Marcos fez algo aqui que é maravilhoso. Eu fico feliz, inclusive eu participei. Ele chamou todos que estavam estudando, todos que estão estudando, e orou por eles. Por quê? O estudo, o conhecimento, ele é extremamente importante. O estudo, o conhecimento, ele é extremamente importante, inclusive para nós cristãos, para que nós possamos entrar em locais que sem estudo às vezes nós não vamos conseguir, para que nós possamos levar o Evangelho nesses locais, para que nós possamos ter acesso a uma sociedade que às vezes outra parte da população não tem acesso, e a elas nós vamos lá e ensinamos sobre Cristo, para que ali também possa ser feito um serviço com zelo, como alguém que faz não simplesmente para o homem, mas faz para honrar a Deus. Aleluia. Isso é extremamente importante. Mas às vezes nós vamos ver pais que têm se empenhado tanto em dar isso aos seus filhos, que se esquecem que o que adianta se o nosso filho ele ganhar o mundo inteiro, se ele tiver um grande conhecimento, se tornar um grande doutor, um médico, um engenheiro, que ele tem as roupas de grife, um carro maravilhoso na garagem, tem uma casa linda, maravilhosa, tenha tudo que nós não tivemos. E nisso que eu acho que chama muita atenção. Às vezes a gente vê muitas pessoas falando: eu quero dar para o meu filho tudo que eu não tive. Mas o que vale ele conquistar o mundo inteiro e perder a alma dele? Nós estamos preocupados às vezes em dar tudo que nós não tivemos, esquecemos de dar aquilo que nós tivemos, que é uma boa educação, com respeito e, acima de tudo, conhecer a Deus, um relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus. Nós vamos ver que Pedro e João, quando eles viram para esse homem, eles viram e falam para ele: olha só, o que você quer, nós não temos para te dar aqui. Nós não temos ouro nem temos prata, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta. E aquele homem levantou. O que afinal de contas Pedro e João deram para ele? Algo que a geração daquele homem, que fazia anos que estava ali, porque ele, na verdade, ele era aleijado de nascença. Fazia anos que ele vinha ali mendigando, que ele necessitava da ajuda das outras pessoas. Algo que eles não tinham, que ele não tinha era o quê? Um pouquinho da manifestação do reino de Deus. Muitos de nós já viram a manifestação do reino de Deus em nossas vidas. Muitos de nós já experimentamos um pouquinho do que é aquele relacionamento gostoso, onde de ouvir Deus falar, de ter um relacionamento e falar: nossa, que isso? Já provei de tudo nesse mundo, mas nada se compara a esse momento que eu tive com Deus. Pedro e João, eles tiveram isso. Eles tiveram inclusive a oportunidade de ter isso pessoalmente, fisicamente ali com Jesus, antes e depois da crucificação, antes de Jesus ascender.
aos céus. E aí eles falam: olha, eu tenho um pouquinho desse reino, eu tenho um pouquinho da intimidade do que esse reino é para mim. Eu sei realmente o poder que existe no nome de Jesus. Eu sei a capacidade que a fé ela tem na vida de uma pessoa. Eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho é precioso. Isso eu vou te dar. Toma. E sabe o que realmente chama a atenção nessa história? É que esse homem ele se levanta com a ajuda deles, os seus pés se fortalecem, os seus tornozelos eles tomam força, e ele começa a andar, começa a pular, começa a saltar, começa a glorificar a Deus. Aleluia. E Pedro e João, eles vão e continuam fazendo aquilo que eles estavam indo fazer. Eles estavam adentrando ao templo na hora da oração. E quando eles vão entrando no templo, chama atenção por quê? Porque eles entraram no templo na porta formosa, a porta onde estaria a entrada para a parte da adoração das mulheres. E aí eles começam a adentrar até chegar no pátio. Salve a memória, se estiver errado, se eu não me engano, são aproximadamente 9 portas, da onde o homem estava sentado, pediu esmola, até o local que eles chegaram. Passando por todas essas portas, todas as pessoas olhavam para Pedro e João andando, e um homem atrás deles glorificando a Deus, pulando, saltando. E todos reconheceram esse homem e falaram: peraí, eu já dei esmola para ele, eu já dei riqueza desse mundo para ele, eu contribuí para que ele não ficasse na miséria, para que ele não morresse de fome aqui nesse mundo. Mas ele está saltando e pulando, ele está glorificando a Deus, ele está fazendo algo que eu nunca conseguiria fazer para ele. Como assim? Essa é a parte gostosa. Entendam, os pais têm uma capacidade de fazer algo que ninguém mais pode fazer com seus filhos. Entregar a eles uma riqueza profunda, maravilhosa, que eles conhecerem o reino de Deus, eles conhecerem o poder que existe no nome de Jesus, o poder que realmente existe em ter uma fé inabalável em Deus, que move montanhas, que faz problemas se resolverem. Às vezes nós ficamos preocupados, né? Poxa, eu tenho que preservar meus filhos dessa luta, eu tenho que preservar meus filhos de passar por isso, por aquilo. Não. É claro que nós vamos lutar para que eles tenham uma vida melhor que a nossa, mas nós não podemos fazer com que eles não passem por lutas, que eles não tenham provações. É necessário que eles aprendam que eles também têm que orar. É necessário que eles aprendam que eles também têm que ler a Bíblia. É necessário que eles também aprendam que eles necessitam ter um relacionamento com Deus. É necessário que eles aprendam que esse relacionamento com Deus exige um bom relacionamento com as pessoas desse mundo. Exige deles um respeito pelos mais velhos. Exige deles um respeito pelo próximo. Exige deles um amor que muitas das vezes, por mais que eles sejam às vezes ofendidos, eles têm que respeitar o próximo e amar a ele. E nós aprendemos isso, às vezes não conseguimos passar isso para frente. E com isso nós estamos dando para eles fortunas para desse mundo, e temos negado a eles às vezes uma riqueza profunda que vem dos céus, que vem do próprio Deus. A Bíblia ela vem nos deixar bem claro que nós temos modelos a seguir. Quer dizer, nós temos um modelo em tudo para seguir, né? O nosso modelo é Deus. Quando nós falamos a respeito de igreja, nós temos um modelo, a noiva de Cristo. Quando nós falamos de mulheres, nós temos um modelo, a noiva de Cristo. Quando nós falamos a respeito de noivo, nós temos um modelo, Cristo. Quando nós falamos de pai, nós também temos um modelo, o próprio Deus. E aí nós vamos ver algumas características que são interessantes, que na própria Bíblia vem falar, né? Que assim como o pai que corrige o filho que ama, Deus também corrige aquele que ama. Então algo importante da vida de um pai, corrigir seus filhos. Da mesma forma, a Bíblia vem falar para a gente que Deus, Ele é amor. E eu acho isso extremamente importante e interessante.
algo que às vezes para nós pode passar despercebido, né? Deus é amor. Quando Jesus ele critica ali os fariseus que eles estavam mentindo e eles eram filhos de Satanás, por quê? Porque eles estavam fazendo a mesma obra que o pai deles, o diabo. Nós vemos que Deus é amor. O que Deus tem que nos dar? Amor. A partir do momento que Deus é amor, Ele nos dá aquilo que Ele tem, e Ele é amor, Ele nos dá amor. Mas Ele dá para qualquer um que realmente é filho dele. Aí vem algo importante em nossas vidas. Se Deus é amor e eu sou filho dele, eu tenho que me parecer com Ele. Ele é um modelo para mim, tanto como pai, que eu tenho que ser, como também Ele é meu pai, eu tenho que ser um filho que é a imagem dele. E como que eu faço isso, cara? Simples. Os discípulos questionaram uma vez a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, nós queremos conhecer, nós queremos vê-lo. Aí Jesus vai e diz: poxa, peraí, gente. Não, essas palavras, né? Mas nós estamos tanto tempo juntos aqui e até hoje vocês não conseguiram ver o Pai. Quem olha para mim vê o Pai. Vocês estão comigo, vocês estão com o Pai. Se nós queremos realmente ser a imagem de Deus, imagem e semelhança, como nós fomos criados para ser ali no jardim do Éden, mas o pecado meio que nos afastou, né, de Deus. É simples, devemos simplesmente olhar para Jesus. Devemos simplesmente copiar Jesus em tudo. E aí realmente nós seremos a imagem e semelhança daquele que nos criou, do nosso Pai eterno que está nos céus. Glória a Deus. A partir do momento que nós realmente investimos no desenvolvimento de nossos filhos em conhecer a Deus, nós vamos entender que eles vão ter uma capacidade muito maior de impactar o mundo do que se eles tivessem um grande estudo, do que se eles tivessem grandes riquezas, do que se eles fossem inclusive o rei, o presidente de um país qualquer, se eles fossem donos de uma ilha. A capacidade deles de impactar o mundo é muito maior quando eles realmente têm Deus. Um livro que eu acho extremamente interessante, quem puder ler depois, leia, é a respeito do avivamento do País de Gales. É um livro maravilhoso. E o que me chamou a atenção foi um momento em que homens brutos, homens turrões, se eu não me engano, já faz um tempinho que eu li esse livro, inclusive com isso daqui deu até vontade de ler de novo, vou ler de novo. Mas homens que, se eu não me engano, eram mineradores, numa cidade comum, eles simplesmente conheceram a Cristo Jesus. E a partir do momento que eles conheceram a Cristo, houve um avivamento naquela cidade. E avivamento, eu não falo avivamento simplesmente de ouvir barulhos, mas um avivamento onde eles conheceram a Deus e eles foram trazidos novamente à vida. Eles passaram a ter vida em Cristo Jesus. Eles passaram a realmente conhecer o que é vida. E o que aconteceu naquele local? Os homens pararam de trair suas esposas. Os homens passaram a ser educados. Os homens passaram a ser atenciosos com as suas famílias, passaram a ser amáveis, eles passaram a ser honestos nos seus trabalhos, eles passaram a ser homens que respeitavam um ao outro no meio da rua, eles passaram a ser bons pais. O local simplesmente transformou-se em outro. Por quê? Porque os homens conheceram a Cristo, se preocuparam em ser a imagem e semelhança de Cristo. Os jovens, as crianças de hoje, elas não precisam, quer dizer, elas precisam de um pai trabalhador, honesto, que vai lá, batalha, volta com dinheiro para alimento para casa. Precisam sim, mas mais do que isso, elas precisam de uma imagem e semelhança de Deus em sua casa, para que ela possa falar: olha só, é assim que eu devo viver, é esse o caminho que eu devo seguir. E quando isso acontecer, aí realmente os nossos lares serão transformados. A geração que hoje muitos olham com desdém, que muitos falam: olha só, uma geração misericórdia, mudar os jovens de hoje é só Deus mesmo. Sim, e Deus pode trabalhar na vida deles. Mas como que Ele pode trabalhar na vida deles? De
várias formas, né? A igreja é uma delas. Mas o maior impacto que existe na vida de um jovem e de um adolescente é qual? O seu pai sendo mudado. Mas Tiago, eu tenho tantos anos de cristão. Sim, mas a cada dia que passa é interessante que eu vejo Deus trabalhando em minha vida. Eu vejo Deus falando: Tiago, está errado. A forma como você está agindo com sua família está errada. Muda isso. Tiago, a forma como você se porta diante da situação está errada. Muda isso. Tiago, você não tem autocontrole nisso. Deixa o Espírito Santo usar você e te controlar. Muda isso. É necessário que nós realmente venhamos dar liberdade para Deus trabalhar em nossas vidas, para que nós tenhamos o que passar para novas gerações. Se nós não fizermos isso, por mais que nós hoje, Senhor, pela Tua misericórdia, conquistamos o céu, nós nos submetemos à Sua vontade, matamos, mortificamos o nosso eu, mas eu tenho conseguido passar isso para as outras gerações. É interessante que o céu, na verdade, ele é conquistado através da luta, do esforço. E todos nós devemos realmente ter esse esforço, ao ponto de abrirmos os nossos desejos, de nós nos esmurrarmos a nós mesmos, né? E quando eu falo isso, não é penitência não, tá? Isso não é a gente batendo, chicoteando, não. É realmente se submeter à vontade de Deus. Aí a gente vai ver movimentos aí que são radicais para destruir a família, destruir a imagem de um pai, e nós não somos radicais em ser cristãos. E quando eu falo radical, eu não falo em alguém que não tem entendimento, mas eu falo em alguém que realmente sabe o que é ser cristão e vai ser cristão até a morte, que não vai negar Jesus de forma alguma, inclusive dando exemplo para a sua família. Eu gostaria de ler com os irmãos Deuteronômio 6 ao 7. Ok, para nós, por favor. É como eu falei, é necessário que nós vamos passar para as próximas gerações o que nós temos, né? Nós não podemos passar para eles o que nós não temos. E a única coisa que realmente importa na vida dos nossos filhos, netos, das gerações futuras que nós amamos tanto, é realmente eles conquistarem a vida eterna. Esse mundo que vai passar, a vida deles um dia vai chegar ao fim, e quando essa vida chegar ao fim, eles vão se deparar com o Criador. E se nós realmente os amamos, nós temos que apresentar Deus para eles. Aí olha só, Deuteronômio 6:6. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Deus ele deixa bem claro: olha só, eu estou te deixando os meus ensinamentos. Como você deve viver nesse mundo? Eu quero que você faça isso com o seu filho. Ensina ele na hora que estiver deitando, na hora que estiver levantando, quando estiver caminhando. Você vai ensinando ele, vai conversando com ele, mostrando para ele como é que age, como é que faz. Mas antes disso, o que ele exige? O versículo 6, vamos para o versículo 6 aí para nós. Ele exige uma coisa antes: que todas essas coisas, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Nós não vamos mudar as próximas gerações se isso não estiver no nosso coração primeiro. Nós não vamos mudar os nossos filhos se nós não formos mudados primeiro. É interessante como que às vezes nós vemos as pessoas batendo o joelho no chão, orando pelos seus filhos. E glórias a Deus por isso. Não desista, meu irmão. Não desista, meu irmão. Ore fervorosamente. Mas acima de tudo, quando antes de você orar por ele, peça: Senhor, o que falta em mim para o Senhor mudar? Me mude e me ajude a dar conta do testemunho, principalmente dentro da minha casa, para que quando eu vier a chamar a atenção, eu realmente tenha autoridade, assim como o Senhor tem diante de mim. Porque o Senhor exige de mim santidade, mas o Senhor é santo. O Senhor exige de mim
que eu realmente tenha reverência, mas o Senhor mostra o que realmente é reverência. O Senhor exige de mim que eu tenha um relacionamento com o Senhor, mas o Senhor tem me proporcionado que é um verdadeiro relacionamento. Ele dá o exemplo. Ele mostra como tem que ser. Nós devemos ser assim também. Aí vem algo que às vezes pode deixar triste, né? Tem filho que às vezes pode falar, tem pai que às vezes pode falar, não, mas meu filho já é crescido, minha filha já passou da idade e tal. Não desista. Que eu falei ali do avamento migrados, né? Todo mundo ali já era crescido, mas cada família foi realmente cuidada. Não desista. Cada pessoa aqui na Bíblia aqui, eles realmente foram impactados com Deus. Não foi porque eles nasceram em berço cristão, não. Paulo, ele era um grande perseguidor da igreja. Ele foi mudado quando ele estava perseguindo a igreja. Ele foi impactado. E por causa que ele foi impactado, o impacto que gerou nele chegou aqui na nossa geração. Hoje nós podemos falar do que Deus fez através da vida dele. Por mais que o seu filho, a sua filha, ou qualquer ente querido da sua família, uma pessoa que você realmente quer conquistar para Cristo, por mais que esteja crescido, às vezes já está banguelo, sem dente, sem cabelo, que nem eu estou ficando irado, não tem problema. Cristo, se Ele entra na sua vida, você tem capacidade de impactar essa pessoa. Dê espaço para Cristo trabalhar através da sua vida. Dê espaço para que Cristo mude você e entenda, aí sim vai dar certo. Deus vai realmente honrar a oração que você tem feito com essa pessoa. Dê liberdade para Deus trabalhar através da sua vida, mudando a sua vida. Aí vai ter aí, às vezes, pessoas que falam, poxa, Thiago, beleza, bacana, bonito, muito bom, se todos os pais fossem assim e tal. É legal, às vezes você olha aí para a sua família para ter sido assim, família de fulano, mas a minha família não é assim. O meu pai não é assim, nunca foi assim. Aí novamente eu venho repetir o que eu tinha falado aqui. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Se Ele não te deu, hoje Deus te dá a oportunidade de você dar isso para Ele. Ame seu pai, ame sua mãe com todas as suas forças, independente do passado, independente do presente. Honre o seu pai. Deus não fala honre o pai quando ele é um bom pai. Não, honre o seu pai para que viva bem, para que seus anos se prolonguem nessa terra. Honre independente de qualquer coisa. Impacte ele com a sua vida. Eu acho isso maravilhoso, como que às vezes a gente lê na Bíblia, e até mesmo aqui, eu já vi isso aqui na igreja, eu acho maravilhoso. Jovens que têm transformado a vida de pessoas mais velhas, jovens que dão exemplo para pessoas mais velhas. Você tem essa capacidade no seu lar, desde que você dê liberdade para Deus trabalhar através da sua vida. Não olhe para os erros do passado dos seus pais, não olhe para os erros que eles cometeram ou que eles ainda cometem. Olhe simplesmente para Cristo Jesus. Busque ser uma imagem e semelhança de Cristo. Impacte a sua família com o seu relacionamento com Deus. Da mesma forma, a gente vai ver aí que tem pessoas que, às vezes, diante dos dias dos pais, elas ficam tristes, ficam chateadas. Talvez porque não tem o seu pai hoje mais, ou talvez porque o pai é ausente, o pai simplesmente abandonou. Diante disso, meu querido, não se preocupe. Acima de qualquer coisa, você ainda tem um pai que está nos céus. Ele zela, ele cuida de você. Não tem um modelo, não tem exemplo maior. Um dia desse para trás eu estava trabalhando com meu pai e teve uma moça que foi falando, nossa, pai é um paizão, né? Pois é. Eu sei que ele não gosta disso. Ele fica todo. Para. Mas aí na hora foi uma oportunidade que eu tive de brincar, né? Melhor que ele, só Deus. E de fato,
O melhor pai do mundo é Deus. É o melhor que tem. E se às vezes a gente acerta como pai, é porque estamos seguindo esse exemplo. É porque estamos seguindo esse modelo. Então, se em algum momento seu pai te abandonou, se em algum momento você se entristeceu por alguma coisa, tenha em mente, Deus ele nunca vai te abandonar, desde que você permaneça como filho. Honre ao seu Pai que está nos céus. Ele te ama ao ponto de te entregar o próprio unigênito para que você tenha vida nele. Não tem demonstração maior de amor. É como eu falei, né? Deus é amor. E Ele mostra realmente que ama o seu Pai através desse amor. Coloca para nós, por favor, 1 João capítulo 4. Para finalizar aqui, a gente vai fazer a leitura do versículo 8 até o 10. 1 João capítulo 4, versículo 8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. Isso é uma verdade, meus irmãos. Luta que é para realmente demonstrarmos o amor para Deus. Nós em nós mesmos, de nós mesmos não conseguimos isso. Mas aí vem aqui, né? Nisso consiste o amor, não em nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como principais, como propiciação pelos nossos pecados. Não existe modelo maior de amor. Não existe abnegação maior que essa. Não existe alguém que vai te amar mais no mundo, no universo ou em qualquer existência que Deus. Quando você se entristecer, lembre-se disso. Deus tem olhado por você. O Filho dele morreu na cruz do Calvário para que você tivesse vida também, para que nós pudéssemos um dia chegar na glória e falar: Senhor, obrigado. Nunca mereci ser chamado de filho. Glória a Deus, aleluia. Mas através do sacrifício de Cristo, o Senhor me adotou. E olha que coisa maravilhosa. Através dessa adoção, onde o sangue de Cristo nos cobre, nos livra de todos os nossos pecados, nós podemos ser chamados de filhos de Deus. Meus queridos, eu não sei qual é a situação da sua família hoje. Eu não sei qual que é o impacto que a sua casa hoje necessita. Mas eu sei, seja qual lado for, esse impacto ele pode ser gerado no momento que você permitir que Deus trabalhe por a sua vida. E Ele quer fazer isso. Ele pode fazer isso. Mas é necessário que nós venhamos buscar a liberdade. É necessário que realmente nós venhamos confiar nele, que nós venhamos abrir mão do que nós achamos, que às vezes o que nós vimos aí na televisão, não, melhor que o seu filho é isso, melhor. Não. Procura nas Escrituras. O melhor para o seu filho é Cristo Jesus. O melhor, não tem coisa melhor para ele. Por mais que ele tenha isso em mente, ele vai estar olhando para você o tempo todo, seja a idade qual for. Às vezes o pai, a mãe, eles podem não existir, mas ele ainda vai estar lembrando: era assim que eles agiam. O filho sempre olha para o pai, com expectativa do que vai aprender, do que vai receber. Passe algo importante para o seu filho, passe Cristo Jesus para ele, impacte a geração do seu filho, faça com que ele venha impactar os outros, assim como esse homem que entrou no templo ali, as pessoas ficaram impactadas e deram liberdade para que a palavra de Deus viesse a ocupar ali o templo ali, onde ninguém queria ouvir falar de Jesus. Faça com que o seu filho impacte esse mundo. Amém, meus queridos? Tome cuidado. O mundo hoje ele tem tentado destruir a imagem da família, em especial a imagem do homem como pai de família. Não caia nessa cilada. Deus te colocou para você realmente ser o provedor do seu lar.
Deus te colocou para ser aquele que pula na frente da bala, que enfrenta a faca assim, para ser homem de verdade, macho. Não te criou para você ser sentimental. Não que nós não tenhamos que ter sentimentos, inclusive pelo contrário, nós temos que ter relacionamento com nossos filhos. Isso demanda sentimento, né? Mas o homem é um ser racional. Seja racional, permita que o Espírito Santo trabalhe através da sua vida, dê lugar para realmente Ele te usar, e quando Ele te usar, que Ele realmente vai impactar a sua família. Eu quero fazer uma oração com os irmãos. Nessa oração, eu quero pedir ao Senhor para realmente nos dar graça e sabedoria para a família em geral, mas em especial para os pais. Porque, meus queridos, foi confiado em nossas mãos uma riqueza, é uma herança de Deus, é uma responsabilidade grande. E essa responsabilidade, ela tem que realmente ser tratada com algo que é primordial, que é verdadeiro, é o que? Os ensinamentos de Deus. É com a presença do próprio Deus, com o direcionamento de Cristo Jesus. Amém? Senhor Deus, sou grato, Pai, por este momento. Sou grato, Senhor, pela vida de cada pai aqui presente, Senhor. Pela vida de cada um, meu Pai, que realmente tem se empenhado, meu Pai, em preservar e cuidar bem, meu Pai, desse tesouro que o Senhor colocou na mão deles, meu Pai. Senhor, se não fosse Sua misericórdia, Sua graça, muitos dos nossos já teriam se perdido. E ainda que se tivesse se perdido, meu Pai, se não fosse o Senhor, a nossa esperança ela teria se esvaído, meu Pai. Mas nós cremos que o Senhor é poderoso, o Senhor é grande, tremendo, Senhor. E a cada oração que nós fazemos ao Senhor para os nossos filhos, nós sabemos que o Senhor tem guardado eles, Pai. Senhor, nós queremos os nossos filhos na Sua presença. Queremos dar sim para eles, meu Pai, uma boa vida, um conforto, um bom estudo, Senhor, queremos sim. Mas acima de tudo, meu Senhor, nós queremos nossos filhos salvos em Cristo Jesus. Senhor, nós lhe pedimos que o Senhor venha impactar os nossos lares, que o Senhor venha mudar as nossas vidas, meu Pai, que nós venhamos parecer mais com o Senhor, para que os nossos filhos possam ter, meu Pai, perceber através de nossas vidas que o Senhor é Deus tremendo, que o Senhor pode trabalhar na vida deles. Senhor, eu peço por cada lar que está sendo representado aqui, que o Senhor venha adentrar este lar, meu Pai, e venha trazer salvação, graça, mudança de vida. Que o Senhor venha trazer, meu Pai, uma geração saudável, meu Pai, que realmente, meu Senhor, se preocupa com o próximo, se preocupa com os mais velhos, que se preocupa em te servir e te conhecer, Pai. Senhor, guarda, meu Pai, cada casa, meu Pai, e repreenda esses ensinamentos que o mundo tem trazido, Senhor. Vem tentando, meu Pai, fazer com que a imagem do homem ela se pereça. Vem tentando trazer uma imagem afeminada, uma imagem, meu Pai, de um homem que não tem autoridade em seu lar. Meu Senhor, nós repreendemos isso em nome de Jesus Cristo. E lhe pedimos, meu Senhor, trabalhe em nossos lares, trabalhe em nossas vidas e tenha liberdade para impactar essa geração e as próximas, meu Pai, através da mudança de nossa mente e nosso caráter. Sê conosco, meu Pai, é o que nós lhe pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.